Olá pessoal, aqui é a professora Ana Márcia e na aula de hoje vamos estudar a conquista e colonização da América Espanhola. Gente, a conquista, a chegada dos espanhóis na América está ligada ali àquele contexto de grandes navegações. Então, os espanhóis eles vão ter um contato inicial com as ilhas caribenhas. Lá eles vão observar que os indígenas utilizavam metais preciosos como a prata, o bronze nos seus arranjos e vão começar ali a explorar, utilizar o trabalho indígena, para explorar esses metais. Quando esses metais eles começam a ficar mais raros, estes espanhóis eles vão olhar para a parte continental e é a partir daí que começam os nossos estudos. Então, em 1519, Hernán Cortés chega ali o que hoje corresponde ao atual México, o que era na época o grandioso Império Azteca. Ele vem com mais ou menos 508 soldados, cavalos, canhões. É bem importante falar disso, porque os nativos, os indígenas, nunca tinham visto um cavalo. Então, gerava ali um certo espanto. É tão tal que eles não conseguiam desassociar cavalo e cavaleiro, Para eles era uma coisa só. E os canhões, o barulho estrondoso que assustava, que amedrontava. Enfim, vamos então começar a entender como que foi essa chegada, como que foi esse primeiro contato destes espanhóis com os nativos. Aqui tem até uma pergunta no slide que vocês estão vendo. Como foi o primeiro contato entre os espanhóis e os indígenas? Por incrível que pareça, o primeiro contato ele foi amistoso, ou seja, amigável. Um estranhamento, um estranhamento dos dois lados, tanto os espanhóis quanto, ali no caso, os astecas, assustaram-se com o que estavam vendo. Então, há um choque, Naquele primeiro momento, há um choque. Então, eles buscam entender o que está acontecendo naquele momento. Mas, logo em seguida, com pouco tempo, os espanhóis começam a mostrar o que eles queriam de fato, que era explorar, que era conquistar, dominar aquele território. E aí nós vamos ter guerras sangrentas, guerras violentas. Vocês estão vendo aqui o que seria o contato de Hernán Cortés, o espanhol, com Moctezuma, o imperador asteca. Gente, tem livros, trechos que nos mostram que Cortés ainda tentou estender a mão para Moctezuma, mas ele se manteve ali na dele. Então, esse primeiro contato, ele foi amistoso. Depois vai ser um contato de guerra, Nós vamos ter ali momentos bem violentos. Passando ali o primeiro momento, Cortés meio que conhecendo o que estava pisando, ele vai observar que haviam vários inimigos ali do Império Azteca. Quem seriam estes inimigos? Seriam alguns indígenas que estavam subordinados a este império. Indígenas que teriam que pagar impostos, indígenas que teriam que servir ao mesmo Deus, do imperador, enfim. Cortés ele vai ver que tem gente satisfeita. E o que é que ele vai fazer? Ele vai buscar fazer aliança com estes povos, os chamados inimigos do Império Azteca. Seria ali os indígenas inimigos do Império Azteca. Nesse caso, nós podemos falar até de um povo, que seriam ali os tlaxcaltecas, que vão buscar ali uma aliança com Cortés para vencer o Império Azteca. Gente, é mais ou menos assim que Cortés ele vai começar a tentar ter essa conquista, Ele vai buscar essa aliança cada vez mais com povos que seriam inimigos ali do Império. Nessa imagem, vocês estão vendo aqui Cortés, bem ao centro, e aqui os tlaxcaltecas seriam ali os aliados, os indígenas aliados a Cortés, e aqui nós teríamos os astecas, esse embate aí, esse confronto. Lembrando, gente, que estes aliados de Cortés, estes indígenas que buscavam essa aliança, eles buscavam vencer os astecas, mas acabavam não tendo nada em troca ali dos espanhóis. Então, ali ajudados pelos tlaxcaltecas, não somente eles, também outros povos que se viam ali como inimigos do Império Azteca, ou seja, milhares de outros indígenas. Então, ali com essa aliança, Cortés conquista Tenochtitlan.
Tenochtitlan era a capital ali do império, né? Era uma cidade importantíssima para os astecas. Quando ele conquista Tenochtitlan, naquela guerra, naquela conquista, nós vamos ter a morte do imperador Montezuma. Então, professora, qual o ano? 1521, né? Ele vai tentar algumas investidas, vai fazer algumas tentativas, até que em 1521 ele consegue conquistar ali a cidade de Tenochtitlan. E aí ele vai começar a sua conquista, né? Ele vai começar o seu domínio daquele território. Mas eu quero que vocês entendam bastante o que eu vou falar. Ele conquista a cidade, gente, mas ele não conquista todo o império. O império ele vai buscar, né, os astecas eles vão buscar formas de resistências bem diferentes, mas eles vão buscar resistir. Aqui vocês estão vendo a imagem de Cortés e a Índia Malinche, que era uma intérprete. Ela tinha sido dada de presente para os espanhóis, ela falava muito bem as línguas nativas e ela servia aí desse contato, né, como uma intérprete entre espanhóis e os indígenas. E aí, gente, essa foi a conquista do México. E o restante da América Espanhola, né? O restante da América Espanhola, que seria ali a Cordilheira dos Andes, né, onde estaria ali o Império Inca, foi conquistado por Pizarro, Francisco Pizarro. Ele começa a perceber, começa a saber das notícias de riqueza que se tinham por ali, e aí ele vai começar esse processo de conquista, né, dessa Cordilheira dos Andes. Por incrível que pareça, quando Pizarro chega ali, tava ali um momento frágil, porque o imperador havia morrido e os dois irmãos estavam em conflito para ver quem seria o sucessor, quem seria o próximo. Então, ali nós vamos ter um conflito entre o Ascar e o Atahualpa, sendo que o Atahualpa ele consegue matar o seu irmão Ascar e acaba ali sendo Inca, o imperador. E aí, quando os espanhóis chegam ali, tá tendo esse momento de fragilidade, o que pode até ajudar os espanhóis na conquista daquele território. E aí os espanhóis eles vão chegar, no caso Pizarro, né, vai chegar com 180 homens, bem menos do que Cortés, e vai vir acompanhado, claro, das suas armas, dos seus cavalos. E aí ele chega por ali, vai chegando, ele não toma logo de início a principal cidade do Império Inca, que era Cusco. Ele vai chegando assim pelas beiradas, e aí ele vai chegar numa cidade próxima, que é Cajamarca, e chegando ali ele se instala. E ele vai convidar quem? O Atahualpa, que seria o imperador Inca. E aí ele fala, vamos conversar, chama ali para um encontro meio que reservado. E aí o Atahualpa vai, né, vai ali com outros incas, com outras pessoas do império, lhe acompanhando e tudo mais, achando que teria realmente ali um encontro reservado, uma conversa, não sei. E aí o que acontece? O Pizarro ele pede que os seus soldados atirem nos que estavam acompanhando o Atahualpa e faz o Atahualpa de seu prisioneiro. Depois ele acaba até matando. O Atahualpa teria até prometido aí um quarto de ouros, né, de metais preciosos, enfim, teria tentado negociar, mas ele acaba sendo morto, garroteado, como vocês estão vendo aí na imagem. E aí Pizarro ele vai utilizar uma tática bem parecida com a de Cortés, né, que é buscar aliança de povos inimigos. Claro que um grande império sempre vai ter povos ali que estão submetidos e que não vão gostar disso. Então ele vai buscar estes povos inimigos, vai ali se unir para conquistar Cusco, que era a principal cidade daquele império. E aí ele chega lá, conquista Cusco, mas ele não se estabelece lá, ele não faz daquela cidade, ali o centro do seu domínio. Ele vai fundar uma nova cidade, Lima. Por questões de localização, de acesso, então ele funda Lima e a partir dali ele começa a ter o controle, né, a governar, a dominar aquele território ali da Cordilheira dos Andes. Professora, como tão poucos espanhóis conseguiram conquistar tantos nativos, né, tantos indígenas? Porque a gente fala de centenas de espanhóis e milhões de indígenas nativos, né? Então nós vamos entender, vamos pontuar aqui 4 motivos, né? 4 razões que possibilitaram essa conquista. A número 1 seriam as doenças trazidas
pelos europeus, às quais os indígenas não tinham resistência, como a gripe, tifo, varíola, sarampo. Eram doenças que os indígenas não tinham resistência, ou seja, essas doenças mataram mais do que as próprias armas de fogo. Nessa imagem que vocês estão vendo aí, nós temos um asteca com varíola, né? Que era uma doença transmitida pelos espanhóis. E essas doenças, elas se tornavam até epidemia, se espalhando, né? Ali, devastando aldeias e cidades. Um outro fator, gente, teria sido os espanhóis saberem aproveitar ali da desunião e da rivalidade entre os indígenas. Por quê? Porque tanto os astecas quanto os incas tinham povos inimigos, tinham povos que não estavam satisfeitos com aquele domínio. Então, o que acontece? Os espanhóis vão buscar aliança e eles formam exércitos gigantescos, né? Tipo de mais de 200 mil homens por aí, para vocês terem uma noção da quantidade de povos que acabava se alinhando a estes espanhóis, né? Esses povos que se diziam inimigos daqueles impérios. E aí, uma terceira razão seria as armas dos conquistadores. Claro que era bem superior, né, gente, as armas trazidas pelos europeus. Primeiro porque eles vinham com armaduras de ferro, espadas de aço, metais que aqui na América os indígenas ainda não tinham aprendido a dominar. Eles não tinham conhecimento, então era algo novo. E também o cavalo, né, que além de causar medo, tinha uma certa mobilidade, e as armas de fogo, que assustavam com barulho. Aqui vocês estão vendo nessa imagem, massacre dos astecas pelos espanhóis, a gente consegue observar os espanhóis bem munidos com as suas armaduras de ferro, com as suas espadas de aço. Enquanto isso, os astecas, vocês conseguem ver aí o que está acontecendo com eles. Tem um trecho do livro do Cláudio Vicentino que ele fala que os espanhóis, né, eles acabavam fazendo apostas violentas para ver quem conseguia matar mais rápido, de forma diferente. Enfim, a gente consegue entender que foi ali uma guerra bem sangrenta, bem violenta, que acabou trazendo um extermínio muito grande dos indígenas. E a razão número 4, professora? Os espanhóis sabiam muito mais dos astecas e dos incas do que estes sobre eles. Como? Eles buscavam informação. Eles buscavam saber da discórdia, eles buscavam saber destes inimigos, de disputas que poderiam ocorrer ali dentro daquele território. E aí o que acontecia? Eles estimulavam a guerra. Quando eles conheciam, eles estimulavam a guerra. E aí utilizavam dos intérpretes, por exemplo, Malinche e outros intérpretes, por exemplo, de navios náufragos, e aí eles buscavam entender os pontos fracos mesmo para irem atacar. Então, estes 4 fatores, 4 razões, né, eles contribuíram aí para que estes espanhóis conquistassem, começassem aí essa conquista, né, da América Espanhola. Olha esse dado aqui de bem interessante. Calcula-se que na data da chegada de Colombo, que foi mais ou menos ali em 1492, viviam na América cerca de 57 milhões de ameríndios, ou seja, de indígenas. Em 1560, pouco tempo depois, restavam apenas cerca de 10 milhões. Gente, só para facilitar, olha aqui, esse globinho aqui, esse mapinha, ele representa o que eu falo, a América Espanhola, tá bom? Observem, né? Parte aqui da América Central e parte aqui da América do Sul. Essa aqui teria sido a ocupação, teria sido ali o início de colonização dos espanhóis. Aqui as ilhas, né? As ilhas caribenhas. E aí, eles vão começar a colonizar, né? E nós vamos começar a entender a economia colonial, como que foi ali a economia do período da colonização espanhola. Mineração. É muito importante falarmos da principal atividade econômica, que foi a mineração. A mineração, como eu já disse, ela vai ser a principal atividade econômica. Aqui vocês estão vendo a mina de Potosí, né, na atual Bolívia. Gente, esse processo aí de conquista, de colonização da América Espanhola vai casar direitinho com o momento lá de absolutismo, com o momento da política econômica mercantilista, né? Tão tal que a Espanha ela vai se dar muito bem, vai ser uma nação bem fortalecida e enriquecida, porque ela vai ter esse contato com os metais preciosos aqui na América, né? De imediato ela vai ter esse primeiro contato e vai favorecer
Por exemplo, o metalismo, que era uma das características do mercantilismo. Uma outra característica do mercantilismo que a gente pode meio que trazer para esse contexto é o exclusivismo colonial, que também podemos chamar de pacto colonial. Por exemplo, tudo que tinha na América Espanhola pertencia à Espanha. E essa América Espanhola, ela tinha que consumir da onde? Da Espanha. Então havia ali um pacto que não favorecia os dois lados, é claro. A Espanha, ela tinha ali um certo controle do que seria a América Espanhola. Lembrando, sempre que havia extravios, né, sempre haviam acordos com outras nações, mas isso não era bem o que a Espanha queria, né? Ela queria esse rígido controle. Então, voltando aqui para a mineração, foi a principal atividade econômica em boa parte da América Espanhola. Vocês estão vendo aí, como eu já disse, Potosí, a principal mina de prata, podemos dizer assim, uma das maiores, né? Inicialmente foi extraída a prata que estava visível, depois os espanhóis tiveram que elaborar técnicas, tiveram que estudar formas de extração, e aí foi que eles extraíram prata destas minas. E aí, gente, eles vão utilizar da mão de obra indígena, né? Um trabalho forçado. E aí nós vamos ter dois tipos de mãos de obra, que seria a mita e a encomenda. Esse ponto aqui é bem interessante de ver 1, 2, 3 vezes para vocês entenderem bem direitinho. A mita, que era utilizada tanto na mineração, quanto na agricultura, quanto na pecuária, eram as formas de trabalho ali da colonização. Então a mita já existia ali na América Espanhola, tipo, não foram os espanhóis que inventaram essa forma de trabalho, já era existente lá do Império Inca, os espanhóis eles só vão adaptar essa forma de trabalho. E o que era, professora? Era a obrigação que os membros das aldeias tinham de trabalhar para os espanhóis durante 4 meses por ano. Então, era algo rotativo, né? Sempre tinha ali os indígenas trabalhando para os colonos espanhóis. O que esses trabalhadores, o que esses mitaios recebiam? Um valor bem irrisório, gente, que nem dava para sobreviver, que era aproximadamente 1/3 de um trabalhador, né, de um salário de um trabalhador livre daquela época. Então, como eu disse para vocês, era insuficiente. Às vezes, esse pagamento, ele vinha em formato de roupa, de alimentos e até de bebida alcoólica, né, o que acabava viciando e matando muitos indígenas naquele momento. E aí nós temos essa segunda forma de trabalho, a encomenda, que seria ali o direito dado ao colono de explorar o trabalho indígena nas minas, nas plantações, nas fazendas, enfim, por um certo período. Então, era o direito que o colono, que o espanhol tinha de explorar o trabalho indígena. Professora, como era que isso acontecia? Ele tinha que entrar em contato com a metrópole, né? Teria que entrar em contato com a Espanha. E aí ele fazia ali um acordo, pagava um certo imposto, um certo tributo, e aí dentro desse acordo a Espanha dizia o seguinte: você pode utilizar aquela mão de obra indígena, contanto que você dê assistência material, no caso comida, e religiosa, no caso a catequização. Isso nem sempre, ou melhor, na maioria das vezes não acontecia, porque os indígenas acabavam trabalhando muito, morrendo de cansaço e também de fome, né? Não tinha nenhuma assistência e também nem religiosa. Então não se tinha meio que esse acordo cumprido, esse acordo aí entre o colono e a metrópole, a Espanha. A mineração foi muito importante, nós já vimos, né? Os espanhóis, eles tiveram contato imediato com ouro e prata e tal. Mas aí, vai ter um período em que essa mineração ela vai entrar em declínio. E aí nós vamos ter uma importância na agricultura e na pecuária. A agricultura e a pecuária como atividades bem importantes, né? Nesse período aí de conquista e colonização da América Espanhola. Principalmente quando há ali um declínio, né, da mineração, quando há um declínio ali da extração dos metais preciosos. Então, na América Espanhola, praticavam-se a agricultura e a pecuária em grandes propriedades, as fazendas. Gente, observem aqui o mapa, nós conseguimos ver até uma diversidade, né? Nós temos, além dos metais preciosos, nós vamos ter plantações de tabaco, cana-de-açúcar, algodão, cacau. Lembrando que a cana-de-açúcar foi uma planta trazida pelos espanhóis. Aqui na região dos Andes, né, nós vamos ter as alpacas e as lhamas, que são animais ali nativos dali.
ali. Entendo aqui que há uma diversidade, mas nós temos que também falar nessas produções em grande escala. Nós podemos definir como plantation, principalmente aqui nas Ilhas Caribenhas, por exemplo. Vamos pegar as Ilhas Caribenhas como exemplo. O plantation, ele é um termo utilizado para definir ali o sistema econômico que vai se originar no período colonial. Vai ser instituído pela Espanha, por Portugal, pela Inglaterra, enfim, é bem comum ali no período da colonização, né, quando esses países europeus começam a conquistar e a colonizar outros territórios. Professora, como que eu sei que aquela atividade, que aquele sistema é uma plantation? Nós temos 3 características, as 3 têm que existir, tá bom? Que seria a monocultura, ou seja, um único cultivo, não precisa ser cana-de-açúcar, pode ser cacau, pode ser qualquer outro cultivo. O importante é que tenha apenas um cultivo, que é a chamada monocultura. Letra B, né? Vocês estão vendo aí no slide, mão de obra escrava, né? Principalmente a mão de obra africana. E os latifúndios, que seriam as grandes propriedades. Então, pensem aí, uma plantação de cana-de-açúcar numa grande fazenda, numa grande propriedade. Lembrando que o que era produzido ali era mandado para fora, ou seja, era para o mercado externo. Não ficava na colônia, não era para negociar na colônia, era algo para levar para fora. Então, pensem, prestem bastante atenção. Essa plantation, ela tem essas 3 características, lembrando que o que era produzido ali era exportado, não ficava ali na colônia. É claro que na colônia nós vamos ter atividades diversas, né, a chamada policultura, mas entendam aqui o que é esse sistema de plantation. Então, como a gente já analisou direitinho aí esse mapa, vamos seguindo para frente. Gente, a Espanha, ela vai buscar uma forma de controlar a América Espanhola, né? De controlar suas conquistas na América Espanhola. E aí, ela vai criar 2 órgãos. A Casa de Contratação e o Conselho das Índias. Vamos entender qual a função de cada um deles. A Casa de Contratação, né, foi ali o primeiro órgão criado em 1503 e ele era encarregado de controlar o comércio entre a Espanha e as suas colônias. Então, essa Casa de Contratação, ela controlava o comércio e a navegação que se tinha ali da Espanha com as suas colônias e das colônias com a Espanha. Professora, como que ela conseguia? Como que tinha esse controle? Gente, os comércios, né, os navios, eles só poderiam passar pelo mesmo porto, que era o Porto de Sevilha, que ficava lá na Espanha. Aqui onde vocês estão vendo, onde eu estou passando o mouse, esse palácio aqui, seria ali o local onde funcionava essa casa de contratação. Então, observem, a casa de contratação, ela é encarregada de controlar o comércio e a navegação. Tudo que sai da Espanha e vem para as colônias, assim também o que sai das colônias e vai para a Espanha. Ali a Espanha acabava tendo lucros extraordinários, né, com esse controle. Um outro órgão seria o Conselho das Índias, né, criado ali em 1524. Esse órgão aqui ele foi criado para administrar. Então, a função dele seria administrar as colônias da América Espanhola. Esse órgão ele foi criado pelo rei, então o rei dirigia esse órgão. Era o rei que escolhia os conselheiros, né, as pessoas que iriam fazer parte desse conselho. E aí esses conselheiros, né, esse conselho, ele tinha grandes poderes aqui dentro da América Espanhola, né? Poderia criar leis, fiscalizar estas leis, a questão também dos impostos, enfim, tinha ali as questões religiosas, ficava ali na função dos conselhos das Índias. Então, tanto a Casa de Contratação quanto o Conselho das Índias são órgãos que ajudam ali no controle, né? Para a Espanha ter um controle da América Espanhola. Mas nós precisamos também falar da administração, como que vai se dando ali a administração do período colonial, do período de colonização. A primeira forma, né, que a Espanha buscou ali para administrar foi com os adelantados ou adiantados, que seriam ali os aventureiros, né, os conquistadores, no caso Cortés e Pizarro e outros que embarcaram aí nesse primeiro momento. Estes adiantados, eles tinham o direito de explorar e administrar as terras americanas.
Ou seja, eles vinham com esses direitos, né? De explorar, de administrar. E aí eles recebiam da Espanha um certo poder, que seria ali um poder político de administrar e militar também. Mas tinha um porém, eles tinham que mandar para a Espanha 20%, ou seja, 1/5 de toda a riqueza que eles encontrassem. O rei da Espanha começou a observar que tinha mais riqueza na América do que estava sendo enviado para ele. E aí o que foi que ele fez? Ele decidiu acabar. Chega, não quero mais esses adelantados. E aí ele vai começar a criar um outro tipo de organização, que seriam os vice-reinados. Para quê, professora? Para que ele tivesse mais controle, né? Para que ele conseguisse ter uma rigidez maior naquele momento para controlar a América Espanhola. E aí, inicialmente, vão ser criados 2 vice-reinados, né? No caso de Nova Espanha, em 1535, que ficava lá no que hoje é o atual México, e o vice-reinado do Peru, na parte Inca, em 1542. Depois foram criados outros vice-reinados, né, como o de Granada e o Rio da Prata. Ao todo foram 4. Para quê, professora? Para administrar, para o rei ter o melhor controle. Quem ficava responsável ali? Um vice-rei, né? E quem eram esses vice-reis? Tipo, o rei chamava quem para administrar esses vice-reinados? Ele chamava pessoas da própria nobreza e também burgueses, né? Pessoas ricas. E na colônia, claro, estes vice-reinados aí, estes vice-reis, eles eram a maior autoridade. Lembrando, apenas os chapetones, que já nós vamos falar deles, poderiam ocupar o cargo de vice-rei. Vamos localizar aqui no mapa o vice-rei da Espanha, né? O vice-reino, o vice-reino do Rio da Prata, né? O vice-reino do Peru e o vice-reino de Nova Granada. Gente, mas aí só os vice-reinados, né, não dariam conta de ter ali o controle, a proteção de todo o território. Então foram criadas também as capitanias. As capitanias, elas eram localizadas ali em pontos estratégicos. Para quê, professora? Para evitar ataques de piratas, para evitar invasões de outros povos. Lembrando que, tipo, outros povos também se lançaram nas grandes navegações, outros europeus. Então, tipo, eles também queriam brigar ali por um pedacinho de terra. Então, observem que essas capitanias, né, elas são localizadas em locais estratégicos, né, apontados para o mar, e justamente para proteger essa região. Professora, acabou? Acabou não. Ainda temos os cabildos. Os cabildos seriam as câmaras municipais. Lembre-se, associem. Cabildos igual câmaras municipais. Cabildos igual câmaras municipais. Gente, as câmaras municipais, até nos dias de hoje, elas cuidam mais das questões locais. Toda cidade, hoje, ela tem a sua câmara municipal para atender ali as necessidades locais. Então, assim também eram as câmaras municipais lá do período, né, da colonização espanhola. Então, essas câmaras municipais, elas eram responsáveis ali por administrar as vilas e as cidades. Tipo, e fazia o quê? Cumprir as ordens do governo espanhol. Era mais ou menos isso. Professora, tinha algum cargo dentro dessas câmaras? Tinham cargos, por exemplo, de vereador, que os crioulos poderiam ocupar. Professora, você já falou de chapetone e crioulo, e eu não sei, tipo, o que é isso. Então, vamos lá. Isso, né, seria aí grupos da sociedade daquele período da América Espanhola, né, daquele período colonial. Nós vamos falar de 5, né, de 5 grupos, 5 camadas ali que existiam naquele momento. Primeiro, chapetones. Quem eram os chapetones? Eram os colonos nascidos na Espanha. Opa! Chapetones, gente, nascido na Espanha. Nasceu da Espanha, veio para a América, mas ele é nascido na Espanha. E aí esses chapetones, eles podiam ocupar ali os melhores cargos, tinham grandes privilégios, ficavam com as melhores terras, enfim, eles estavam bem no topo, né, se a gente fosse colocar numa pirâmide. Depois vinham os crioulos. Professora, quem eram os crioulos? Os filhos dos chapetones. Mas tem uma diferença, eles não nasceram na Espanha, eles nasceram na América, ou seja, ele já caiu um degrauzinho.
né? Então esses crioulos, por exemplo, eles não tinham podiam ocupar altos cargos ou tinham grandes privilégios como seus pais, mas eles continuavam ainda sendo ricos como grandes fazendeiros, né? Donos das minas, poderiam ser comerciantes riquíssimos, mas não podiam ocupar esses cargos, né? O que diferenciava bastante era isso, exceto das câmaras municipais, como a gente viu. E aí nós vamos ter os mestiços, que eram os filhos de espanhóis ou de crioulos com as índias e africanas. Gente, lembrando que os mestiços, eles eram um grupo crescente, né? Era um grupo que estava ali crescendo, mas eles não podiam, por exemplo, utilizar seda nas suas roupas, não podiam circular com metais preciosos, né? Então eles eram mal vistos em relação a isso. Tínhamos também os indígenas, né, que faziam parte ali da maioria da população, que eram ali a mão de obra explorada, tanto nas minas quanto nas produções agrícolas. E aí, gente, nós vamos ter os africanos, né, que vão ser escravizados, que também vão ser levados, né, para a América Espanhola. Estes africanos, eles trabalhavam principalmente nas grandes plantações, né, naquele sistema plantation, como a gente já viu, tanto nas ilhas caribenhas quanto na parte continental. No início da colonização era um grupo pequeno, mas foi um grupo também que foi crescendo. Observem, esses 3 grupos aqui eram a maioria, mas eram que menos tinham direitos, privilégios e eram mais explorados, né? Foram os que mais sofreram aí nesse processo de colonização da América Espanhola. Assim, encerramos um vídeo que eu acho que ficou longo demais, mas espero que vocês tenham acompanhado. Ficou com dúvida? Pode perguntar, pode recorra ao seu livro, confira as informações, bons estudos e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!